11 horas em ponto. 11 horas em ponto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos. E o professor Pamplona já está entrando aqui também. Estamos conectando. Olha Bom só! dia! Bom Já dia! estamos aqui. Lembra daquela propaganda? Bom dia com Kellogg's, com o vozeirão dá pra fazer as coisas assim. Bom É dia, meu isso aí. amigo. Estamos Como aí. sempre, cumprindo o horário, não Sempre. é? Eu aprendi com o meu velho pai que pontualidade é respeito ao tempo alheio. E aí marcamos 11 em ponto. Estou aqui à sua disposição, meu amigo, né? Que prazer enorme. Eu aprendi nessas dinâmicas das lives, né? Que o time da live é assim, quando a gente começa a live, a gente começa a falar pra caramba, para as pessoas verem que a gente está ao vivo, aí começa a entrar e aí explica efetivamente, na verdade, o prazer e a satisfação de estar aqui contigo. Você é um dos colegas mais queridos, mais apaixonantes que eu tenho. Tive a honra de ser seu orientador no mestrado, seu professor no mestrado, mas, na verdade, um trabalho simplesmente de supervisão do seu talento, que já era pulsante na época e cresceu cada vez mais. Para mim, é uma satisfação enorme estar fazendo essa live contigo. Era uma live que era para acontecer sexta-feira, mas por motivos profissionais não foi possível realizá-la. Mas começamos aqui o domingo bem, com o prazer, a satisfação, o privilégio de estar a seu lado, meu amigo. Saiba publicamente da minha enorme honra em ser seu amigo, prazer de conhecer essa pessoa, né? E privilégio, né, de conviver contigo. Estamos Eu juntos que aí. tenho aqui, eu tenho que fazer esse registro também da alegria de estar aqui com o meu professor. Para quem não sabe, o professor Rodolfo Pamplona, além de um grande amigo, somos amigos desde a época do colégio, então lá se vão décadas de amizade. O professor Rodolfo Pamplona foi o meu orientador no mestrado, em um momento muito decisivo da minha vida. Foi um mestrado difícil para mim, você falou do seu pai. Eu atravessei o mestrado com meu pai na UTI, meu pai veio a óbito durante o mestrado, então foi muito Exato. duro fazer o mestrado naquela circunstância. E o professor Pamplona me manteve de pé. O Alessandro Timbó chegando aí na área, um amigo querido também. Bom dia, Alê. Grande Então, figura, gente muito grande boa. figura. Então, eu só tenho uma palavra para o professor Rodolfo Pamplona, que é a gratidão, a palavra da gratidão de ter um mestre aí nos orientando e nos mantendo aí firme nos estudos, na amizade. De lá para cá, aliás, antes disso, sempre foi uma relação de amizade, de irmandade, de ajuda mútua, de colaboração, de sorrisos e de construções. E hoje a gente está falando aqui de um tema que é super importante, então quem aí puder, vai compartilhando essa live para os outros colegas. No seu próprio Instagram, você tem a ferramenta de compartilhar. Então, vamos fazer barulho nessa manhã de domingo, com muita Vamos. alegria. Vamos agitar esse domingo. E a gente combinou, em primeiro lugar, de situar um pouco o tema, aquilo que a gente vai conversar. Então, a gente vai gastar aí talvez uns 5 minutinhos a 10 no máximo, dizendo o porquê de nós estarmos aqui juntos. Alessandro colocando, estou aqui escutando e aprendendo direito, comunicação e exemplo de vida. Alessandro Timbó, um Alessandro é um grande, né? fofo. Fiz uma live com ele, fiz também um papeando com ele, como fiz contigo. Estou vendo aqui uma Sim. turma muito boa entrando aqui. Já vi o Roberto Mizuki, que foi meu aluno no mestrado. Foi, na época, conheci quando eu fui professor da Católica, e depois foi meu aluno na UFBA. Estou vendo a Kátia Sampaio, que está participando de várias lives. Estou vendo o próprio Cris Possídio também, que é do IBDT. Tem uma turma muito boa participando aqui. Quero mandar a doutora Gabriela Canitz, que foi nossa aluna, agora já formada, já tem mestrado, quem sabe vai ser nossa colega professora mais dia ou menos dia. Tem uma turma maravilhosa aqui participando. Quero mandar abraços e beijos para todos e todas. É sempre um prazer participar dessas oportunidades de conversar. Enquanto a gente vai batendo esse papo inicial, é muito legal para mim que vocês digam aí de onde vocês estão nos vendo, teclando. Isso dá sempre uma visão geral, né? A gente tem uma oportunidade até de saber do alcance. Eu fiz algumas lives internacionais, Portugal, com Espanha, com Timor-Leste, e isso está sendo bem interessante. Então, ver quem é que está nesse horário
ao vivo conosco. É sempre um prazer, uma honra, uma satisfação, realmente um privilégio. E eu Robertinho. já vi aqui Goiás, Aracaju, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Espírito Santo, o Brasil aí, Valparaíso em Goiás. Olha só, Pamps. É gente de todo canto e para mim é muito legal, sabe? Eu entrei num molde de maratonas mesmo, de lives, de ter a oportunidade de interagir e a gente acabou fazendo amigos virtuais, pessoas que eu ainda nem conheço. Sim. Pessoalmente, participam com frequência das lives, divulgam as lives. Ó, gente, Robertinho falou e eu aprendi recentemente. Esse botãozinho aqui embaixo, né, que tem um triângulo que aponta assim, parece uma pipa, uma coisa assim. Se você clicar nele, você divulga a live para todo mundo que está dos seus contatos. Pode ser uma coisa bem interessante. Você clica lá, aparece uma das pessoas e aí sai todo mundo. Vou fazer barulho na madrugada, eu achei interessante. Vou fazer esse barulho aqui também. Estou mandando aqui para um monte de gente. Né? É uma oportunidade de que outras pessoas possam participar e assistir a live. Eu acho muito legal isso. Eu estou realmente aprendendo a lidar com isso, né? E tem sido um aprendizado constante mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Pamplona. Eu acho que não há como ignorar que esse Covid vai deixar um legado, né? A gente está transformando a nossa vida aí, sendo impactado por todas as esferas em decorrência desse Covid. Então, o grande bate-papo que a gente pode ter, talvez, para situar a turma, em primeiro lugar, a gente tem um projeto de lei que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações privadas. Esse projeto de lei 179, ele foi aprovado no Senado já há um bom tempo e foi remetido à Câmara dos Deputados. E na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados imprimiu caráter de urgência a esse projeto de lei. Eu até dei uma olhada agora, antes da gente entrar na live, ele está aguardando só um ok da Câmara de Constituição e Justiça, porque diante da aprovação da urgência, talvez a tramitação não passe nem por lá, vai ser mais célere. Então, a qualquer momento, é possível que esse projeto de lei, por exemplo, ele já seja aprovado, quem sabe, já na próxima semana, já que ele é um projeto de lei emergencial e tem aí todo um contexto político favorável a ele. Não há ninguém contra esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai modificar algumas relações privadas na área da prescrição, da usucapião, do condomínio, da revisão ou da manutenção dos contratos. E eu acredito que esse projeto de lei ele vai deixar um legado. Apesar dele ser um projeto de lei emergencial e transitório, de 20 de março a 30 de outubro, por enquanto é o que está no texto dele, provavelmente após esse projeto de lei, algum legado fica dele para as relações privadas. Então, eu queria ouvir do meu professor querido, do grande jurista nacional e internacionalmente conhecido, o doutor Rodolfo Pamplona, olha, estamos aqui, Pamplona, com o nosso Peter Parker aqui. Olha só, eu adoro você isso. Que gosta também. Adoro isso. Você que também gosta disso. Então, eu quero saber o que é que você tem a dizer, assim, as suas primeiras impressões sobre isso. A gente conversa um pouco e depois a gente abre para a pergunta aí dos colegas. É preciso entender, Robertinho, é preciso entender isso aqui, que é algo muito importante. Nós estamos vivendo um período absolutamente inédito na história do Brasil e do mundo, né? É comparável somente a uma guerra. Mas uma guerra contra um inimigo invisível que não temos como pensar como é que vai fazer o combate. Por isso, toda a situação do isolamento, das quarentenas, para a busca da prevenção. E as pessoas falam com muita frequência, quando as coisas voltarem ao normal, né, aí o indivíduo diz, não, para um pouquinho, essa frase não pode mais ser dita de forma impune. Na verdade, nós não vamos voltar ao normal no sentido da normalidade que vivíamos anteriormente. Nós vamos ter, na verdade, vamos construir um novo normal, né, quando cessar as medidas de isolamento da quarentena, para que a gente possa efetivamente compreender um novo mundo. Um mundo que muda completamente, pelo menos em algumas questões. Note a resistência ao ensino à distância, vai cair por terra. A forma das comunicações entre as pessoas, as interações do ponto de vista no seu escritório de advocacia, quantas reuniões virtuais você fez por causa do isolamento,
mas como essa prática você não vai continuar fazendo posteriormente quando você passa para entender, vem cá, será que vale a pena pegar o trânsito? Será que essa coisa do contato olho no olho sempre vai ter que ser sempre presencial? Há muitas coisas que nós estamos aprendendo, nós vamos ressignificar as nossas condutas. E no campo das relações privadas, a gente tem, com o projeto 1179, andando agora, voltando a andar a passos largos, na verdade, uma resposta legislativa para um período de exceção. Não gosto de usar muito a palavra exceção, porque acaba pensando em autoritarismo, né? Mas um período excepcional e que a gente tem, na verdade, algumas propostas de solução que vão ser, na verdade, precedentes normativos que poderão ser invocados em outras situações como essa. Porque, perceba, nós estamos vivendo algo inédito, mas ninguém pode mais achar que isso não pode voltar a acontecer. Então, a gente precisa saber que o primeiro marco é saber que o fato de haver uma preocupação legislativa sobre a questão dos efeitos jurídicos num período de paralisação de atividade econômica, da questão mesmo de uma dificuldade do acesso ao Poder Judiciário, né, da própria noção da busca da tutela dos seus direitos na questão do contato com os advogados para poder ir ao Judiciário. Então, há nesse ponto dado. E perceba, meu amado Robertinho, que nesse campo, o Brasil está demorando demais, inclusive, para fazer isso. Por quê? Porque outros países, e aí eu falo em especial da Alemanha, né, que eu fiz uma live com a professora Karina Fritz, né, e especificamente fazendo a comparação, na Alemanha já tem norma suspendendo determinadas relações jurídicas até 2022. Entende? A mora, é claro que nós temos ali um país que tem um sistema de assistência de previdência muito mais eficiente do que o nosso, uma preocupação do governo federal desde o primeiro momento. Eu não esqueço da fala da Angela Merkel, né, dizendo, olha, 70% da população vai se contaminar. Então, naquele momento, eu tomei um susto, porque a gente ainda estava numa noção de dizer o que é isso, é na China, não sei o quê, e de repente a gente viu que não foi uma afirmação irresponsável, na verdade, toda uma preocupação, e houve um trabalho aí conjunto político do governo, pensando em executivo e legislativo, para a edição de um preceito normativo que venha a disciplinar. Lá, você tem situações de suspensão de pagamentos até por mais de um ano. O que nós temos aqui e claro, por causa de todas as colheitas, e nós que estamos no tempo, você que sempre teve essa cara de menino e agora resolveu deixar crescer essa barba, aí fica revelando a idade. Mas as pessoas sempre, quando vinham juntas, achavam que você era meu sobrinho ou meu filho, porque você tem uma cara de menino mesmo, muito novo, embora tenha quase a minha idade. E dentro dessa linha, o que é que a gente que já viveu o suficiente e já está também atuando no Poder Judiciário, eu como magistrado, você como advogado e procurador do Estado, nós sabemos que não há limite para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Então, nós não temos a menor dúvida que, seja no campo das relações de trabalho, seja nas relações civis, stricto sensu, seja nas empresariais, seja nas consumeristas, muita gente vai querer se aproveitar de situações autorizadoras de modificações para querer, não, agora eu quero já fazer isso. A gente vai discutir aí ponto a ponto, dentro da linha que você conduzir, e nesse ponto o condutor é Vossa Excelência que é o anfitrião, mas é importante registrar, eu já quero antecipar, dar um spoiler, já que a gente tem, nesse momento, a gente está vivendo tanto, vendo séries e filmes, um spoiler. Eu sou absolutamente contrário à tese que alguns nobres amigos cultíssimos, fantásticos, por exemplo, o nosso amado irmão Tartucci, bateu lá na 1179, dizendo, olha, precisa ter um parâmetro objetivo, 30%, 20%, não sei o quê. Eu digo, não, porque ao fazer isso, você já acaba empoderando, trazendo para uma relação que é de negociação sobre reduções, algo que tem que ser analisado efetivamente caso a caso. Quem tem que ser empoderado nesse ponto são os advogados.
justamente que é tornando, e aí não é simplesmente invocando o velho bordão de que o advogado é o primeiro juiz da causa, mas sim, nesse ponto, buscando a negociação para resolver dentro dessas situações. É muito melhor. É muito melhor. Nós temos aí um universo que a gente precisa ter, e é outro tópico que eu pretendo falar, mas já estou dando spoiler, ou cenas, previsões que podem acontecer. A gente precisa entender que teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, não é palavra mágica. Na verdade, é fundamento para tentar dizer que nessa situação houve a mudança da equação econômica do contrato e que aí vai se discutir. Então, na verdade, o que eu posso lhe dizer com pureza d'alma é que nós estamos agora reaprendendo a negociar e reaprendendo alguns dos institutos tradicionais do direito privado, né? Teoria da previsão, suspensão de prescrição, aspectos, mas numa nova perspectiva. E sem sombra de dúvida, se há uma pessoa que eu posso dizer que conheço profundamente e que tem domínio para poder falar sobre tudo isso, é você, meu querido. Estamos à Ah, meu disposição. irmão, eu também concordo contigo inteiramente. Eu acredito que um grande legado que essa pandemia deixará para a sociedade é as reuniões remotas, é a aceleração do processo de tecnologia. Ontem eu fiz uma reunião com um cliente na Itália. Eu tenho feito muitas reuniões no escritório de advocacia. Eu nunca me reuni tanto com os meus sócios no escritório de advocacia como eu estou me reunindo agora. Então, assim, nós passamos a produzir mais e aceleramos essa chegada da tecnologia. E nesse ponto eu concordo inteiramente com você. Sobre o projeto, eu acho que ele anda bem em muitas partes dele, porque ele incorpora a possibilidade de reunião remota das pessoas jurídicas de direito privado, das sociedades empresárias, do próprio condomínio. Muita gente falando da alteração da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. Essa lei incorporou esse acesso da tecnologia ao introduzir o parágrafo 2º no seu artigo 22 da Lei 9.099 e afirmar a possibilidade da audiência de conciliação remota à distância. O artigo 23, permitindo que o magistrado sentencie o processo numa situação, por exemplo, de matéria exclusivamente de direito. Então, a gente tem a prestação jurisdicional sendo realizada de maneira remota, o próprio Supremo Tribunal Federal produzindo, há 2, 3 dias atrás, uma normativa interna admitindo a manutenção do trabalho virtual, quando possível, até janeiro de 2021. Então, nesse particular, eu acho que a norma deixará um grande legado. Sim. A gente ainda tem o receio, como, por exemplo, a lei da telemedicina, ela estancou a possibilidade da telemedicina durante a pandemia. Como essa lei aqui, ela também estanca, mas eu acho que a sociedade vai romper essa ideia, porque perceba, é autonomia privada, de alguma maneira. Então, eu vejo isso, Robertinho, puxando um link para o campo das relações de trabalho, para que a gente possa compreender quais são as experiências e aprendizados do período da pandemia e da proposta disciplina normativa das relações jurídicas em meio à pandemia, para saber o que merece ser estendido para o pós-pandemia ou não. Eu posso dizer isso com absoluta liberdade. Não tenho o menor pudor ou restrição à construção de consensos de autonomia da vontade em que haja manifestação idônea pela via virtual. Eu não tenho a menor dúvida que a mudança da Lei 9.099 para a pensão dos juizados é, mais uma vez, uma iniciativa que toma como laboratório a Justiça do Trabalho, que já está fazendo isso, né? Então, na verdade, há experiências que nós precisamos entender. Agora, ao outro lado da moeda, que a gente precisa ficar vigilante, né? Eu vou usar a expressão, inclusive, vigilante, assim, porque vigilante para o direito de trabalho é quem usa arma, né? Tem que usar arma de fogo. Tem que ficar vigilante. Por quê? Porque, de fato, o que é que vai acontecer? Situações em que, em função de uma limitação temporal
da pandemia, né? As pessoas vão querer estender. Eu posso dizer, no campo de direito de trabalho, a ideia de reduzir salário pela via individual. Eu posso dizer, nesse ponto, no campo das relações estricto sensu, dizer, olha, qualquer situação que mude a equação econômica, eu agora quero ter um direito a uma moratória ou algo do gênero. Não. Isso aqui Perfeito. tem que ser situação absolutamente excepcional e limitada no tempo. Por quê? Porque o contrato é feito para ser cumprido. O pacta sunt servanda não é uma fórmula mágica que você vai recitar para falar bonito em latim. Não, é realmente a ideia de que o contrato e a manifestação de vontade, observada a equação econômica, deve ser cumprido. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, e por isso usei a expressão vigilante, para evitar o quê? Que queiram se aproveitar de uma norma prevista para a situação excepcional para torná-la definitiva. E aí eu me preocupo exatamente nessa linha do que você bem abordou aí, Pamplona, com a Deixa eu só mandar precarização. um abraço para nossa colega, a professora Amandinha, que está aqui Amanda ao tá vivo. aí. E ainda quer que a gente fale sobre o dever de negociar na base da boa-fé objetiva. É ótimo, é o tema da tese lá do Anderson Schreiber. A gente fala com o maior prazer sobre isso. Muita gente boa aqui, o Lauro de Campos, que fez aniversário outro dia, que participa de várias lives aqui. Tem uma turma maravilhosa participando. Quero mandar abraço para todo mundo. Professor Leandro Fernandes também, que já fiz live com ele, do nosso núcleo duro da pós. Doutora Larissa Leite, que também baixa aqui. Tem um monte de gente boa aqui e eu não resisto a esse momento show da Xuxa de mandar beijos e abraços para todos. Siga aí. Não há como, né? Meu amigo, eu também concordo com isso e me preocupo muito com a precarização de direitos e garantias fundamentais, a precarização de direitos do trabalhador, a precarização de direitos do consumidor, não é? E claro que esse projeto ele tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, eu gosto muito das causas impeditivas e suspensivas da prescrição e da decadência no curso da pandemia, porque como advogado, nem sempre uma reunião remota vai nos permitir colher a documentação. Sim. Às vezes, nós, advogados, não temos como obter naquele momento ou produzir aquela prova prévia para já levar na petição inicial ao magistrado. Então, eu acho que suspender o prazo da prescrição e da decadência até 30 de outubro, de 20 de março a 30 de outubro, eu acho algo positivo. Suspender também o prazo da usucapião nesse pedaço de tempo, eu acho razoável, eu acho positivo. Prorrogar o prazo para o ajuizamento de inventário para começar a contar apenas após o 30 de outubro, eu acho uma ideia muito legal do projeto de lei, porque às vezes a pessoa morre e não consegue nem ter a certidão de óbito, tá? nem registrar o óbito. A gente pode ter aí uma progressão de 70 a 100 mortes dia, e às vezes o poder público não consegue, os registradores não conseguem produzir o registro de óbito. Então, protrair esse tempo eu acho espetacular. Mas dentro de todo esse assunto, e aí eu quero ouvir você mais uma vez, com a sua sensibilidade, acho que o magistrado aí tem um papel fundamental de garantidor dos direitos fundamentais, de evitar que a precarização do direito do consumidor, do direito do empregado, aconteça com o abuso do direito, desse revisionismo desmedido dos contratos. E aí vem o projeto de lei, no artigo 6º e 7º, diz o seguinte: as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus na execução dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393, que é o que fala da ausência de responsabilidade civil por caso fortuito e força maior, não terão efeitos jurídicos retroativos. Então, ele reconhece uma causa de caso fortuito ou força maior. Não vale a pena a gente perder tempo aqui, já que o nosso tempo é pequeno, para distinguir aí o que é caso fortuito e o que é força maior. Vai dar no mesmo ao final das contas. Então, vamos ganhar tempo aqui nessa nossa live. E ele vai falar também das locações. Ele vai dizer que não se considerar liminar para despejar pessoas nas ações de locações que são ajuizadas a partir de 20, de março. Então, as ações de despejo de 20 de março até 30 de outubro impedem despejos liminares. Não se fala de moratória, não se fala de revisão, não se fala desse critério objetivo, a gente conversou um pouco com isso, mas traz aquela ideia de que, em tese, o caso fortuito e a força maior potencialmente são causas que podem gerar a revisão do contrato, como diz até o professor Gustavo Tepedino, mas que, na verdade, a gente tem que avaliar objetivamente, no caso concreto,
a relação do sinalagma entre a prestação, se ela lhe foi entregue, ou se ela lhe foi entregue insuficientemente, ou se ela não lhe foi entregue, para a partir dessas 3 ideias, foi entregue, não foi entregue, foi entregue insuficiente, eu poder analisar um pouquinho a contraprestação. Se eu teria uma exceção do contrato não cumprido, se eu teria uma resolução, uma revisão ou até a manutenção do contrato. Então, como é que você enxerga esse projeto de lei 1179 no que diz respeito à revisão, manutenção e extinção dos contratos, no que diz respeito ao despejo, à proibição do despejo? Você acha que o legislador andou bem nesse projeto de lei? Você teria alguma crítica? Qual a sua opinião a respeito disso? Quero falar sobre os 2 tópicos. O primeiro sobre a prescrição, a suspensão dos prazos e a questão do despejo, que eu acho muito importante. Aproveitando também mandar um abraço lá para o professor Humberto, nosso colega lá de Caratinga, Minas Gerais. O pessoal disse que ele é a minha cara, então virou meu filho de lá. E também a Rodrigo Bento, saxofonista, que está em Portugal. Fiz até uma live com ele e está aqui participando também, um dos melhores saxofonistas do Brasil, tocou no J Quest, um cara muito bom mesmo. E aí, um abraço, Rodrigo. Aqui. O que é que eu quero dizer para cada um de vocês, meus amigos? Nós estamos falando sobre o projeto de lei 1179. A parte sobre prescrição, suspensão de prazos prescricionais, suspensão de prazo para uso capião, essas outras questões suscitadas por Roberto são muito importantes. E nesse ponto a gente precisa, inclusive, explicar a fundamentação jurídica. A fundamentação jurídica não é por um óbice ao acesso ao poder judiciário. Isso é muito pouco. Por quê? Porque, do ponto de vista formal, é possível ainda ajuizar ações, né? Estão suspensos os prazos processuais, mas pelo PJ é possível fazer isso. Não é isso. É justamente uma noção de sensibilidade, porque há uma necessidade de que a postulação não é simplesmente ser deduzida, seja deduzida de forma técnica e que precisa realmente de uma documentação que muitas vezes vai gerar uma dificuldade para ser obtida. E nesse ponto é preciso entender que não dá para pensar em remeter, e olha, eu digo com absoluta liberdade, tem um lugar de fala para isso, não dá para remeter ao magistrado para decidir no caso concreto se houve óbice ou não, como alguns chegaram a suscitar, fazendo crítico esportivo. Não, é preciso ter uma regra que seja uma regra de segurança para a estabilidade das relações jurídicas, para saber se a prescrição se consumou ou não. Então, nesse ponto, é preciso fazer esse registro e tem, portanto, tal qual o Robertinho tem, o meu aplauso. Então, é preciso registrar que isso, que deve ser, e o que eu preciso sempre, eu tenho sempre esses pudores por causa da experiência de 28 anos de justiça do trabalho, 25 como juiz, eu posso dizer que, às vezes, as pessoas, uma norma que trata as regras de direito privado, vai ter gente dizendo que isso não se aplica lá no seu trabalho. E tem de se aplicar, porque a ideia é de uniformidade, de um direito privado de forma ampla, para que nós pensemos em solução para problemas que estão ocorrendo. Então, já antecipo, né, que, sendo aprovado, aplicarei sem nenhum pudor, independentemente de previsão específica que mande aplicar. Para mim, é regra de direito privado como um todo. O que eu preciso falar em relação às locações, né, a questão do despejo? Aqui a gente precisa entender. Há uma parte, e é interessante explicar para o pessoal, porque quando a gente sai pesquisando de maneira rápida na internet, a gente fica assim meio assustado, porque a gente vai recebendo as informações numa determinada ordem e faz. Aquela parte especificamente das locações, no que diz respeito às locações empresariais comerciais, ela saiu do projeto original. Ficou só uma outra parte, que é essa mencionada por Robertinho. E aí a gente precisa, nesse ponto, verificar esse elemento. Por quê? Porque nessa circunstância, parece-me, sim, que a ideia de suspender despejos neste momento seja a melhor medida. Falo isso também olhando com base no direito estrangeiro, né? Pelo menos penso no direito alemão, no direito português, que foram os que eu pude estudar, ainda que superficialmente, para poder refletir sobre os temas. Por quê? Mas também por uma circunstância fática, Albertinho. Meu amigo, nós estamos com um bordão, fique em casa. Ou seja, nós vamos agora estimular, em função dessas
circunstâncias que a pessoa seja despejada, podendo não ter outro. Ah, mas aí o locador vai ficar no prejuízo. Não! A gente pode, eventualmente, pensar na continuidade do processo executivo para a questão da cobrança. A gente pode rediscutir o contrato, a gente pode verificar se tem uma... Mas, sendo devido, estando verificado, a gente pode, nesse ponto, né, querer discutir se vale a pena utilizar os métodos coercitivos ou não, se vale a pena valer-se do Bacenjude de forma despudorada ou não. Então, há nesse ponto algo que a gente precisa entender. Mas a medida coercitiva de colocar alguém na rua precisa ser entendida do ponto de vista fático. Talvez em cidades do interior, em que a situação do isolamento tenha sido apenas uma noção de cautela, mas que a vida tem continuado, talvez seja algo fácil de operacionalizar. Mas vamos falar, nós dois, Salvador, terceira cidade do país. Você vai mandar oficial de justiça, força policial para fazer despejo? Ou vai se querer utilizar a ação de despejo só como uma desculpa, uma chantagem judicial para fazer o devido pagar? A gente precisa, na verdade, ir ao problema. O problema é a inadimplência. A inadimplência, nessa circunstância fática, se deu por uma situação já anterior. Não, se já era anterior, eu ainda vou... Ah, mas o cara agora também está sofrendo. Mas perceba, o fato é anterior, nós temos relações de crédito e patrimônio que precisam servir. Ah, não, é posterior à pandemia, porque o indivíduo está numa situação de paralisação das suas atividades econômicas, está sem receber, teve seu salário reduzido, né, numa negociação individual, muitas vezes feita quase do ou dá ou desce, ou você aceita, ou eu não posso manter seu custo de trabalho. Então, perceba como a gente precisa, não pode fechar os olhos para a realidade. A gente não pode anestesiar a nossa capacidade de se indignar. Então, o que é que acontece? Eu entendo, não é nenhuma cerceio ao Poder Judiciário, não é autorizar a inadimplência descarada, deslavada, desarrazoada, mas é ter o cuidado que determinadas medidas coercitivas podem gerar um prejuízo ainda maior. Mas o que é que você acha disso, Beto? Eu acho também que o caráter humanitário do devido processo legal, ele deve ser levado em consideração, e realizar um despejo é exatamente de encontro à máxima do fique em casa. Como é que você coloca para fora de casa alguém que deveria ficar em casa dentro de um período absolutamente atípico, absolutamente extraordinário? Então, o artigo 139, inciso 4º do CPC, traz também medidas coercitivas típicas e atípicas. O magistrado, na sua ação criativa e dentro da base legal, ele pode, de repente, imaginar alternativas. Então, eu concordo integralmente com o projeto de lei e acho realmente absolutamente inadequado se pensar despejo em um momento de guerra. Estamos vivendo um momento de guerra, só que os nossos soldados agora são os profissionais da saúde e não os militares, como em outros momentos de guerra. Avançando mais um pouco, eu acho que um grande desafio que nós todos estamos atravessando gira realmente na questão dos contratos. É muito difícil termos uma norma que consiga tratar no país do tamanho do Brasil dos milhões e mais variáveis contratos. Existe contrato de tudo. Há uma contratualização das relações privadas. Nós contratualizamos tudo, contratualizamos a união estável, tem gente até que fala do contrato de namoro, a gente tem contrato de personal trainer, contrato de prestação de serviço educacional, e é evidentemente que não dá para colocar em uma caixinha um elemento objetivo, exclusivo, que consiga simplesmente, como num passe de mágica, solucionar todas as questões contratuais. Acho que temos alguns critérios que poderíamos utilizar, como o critério do Sinalagma, eu acho ele bem importante. Se eu não estou tendo a prestação, de repente eu posso alegar uma exceção do contrato não cumprido, de repente, né? Se eu tenho aí um desequilíbrio da base, de repente eu posso alegar uma revisão contratual,
mas eu concordo totalmente contigo, meu irmão. Não há como levantarmos a bandeira do revisionismo contratual. Isso é Exato. absolutamente prejudicial à própria sociedade. Os contratos, na medida do possível, eles precisarão ser sim, mantidos, porque a previsibilidade, a noção de segurança jurídica é boa para a sociedade. Não podemos viver dentro de um caos. E é claro que em casos concretos, onde haja prova irrefutável de que aquela base negocial sofreu impacto direto da pandemia, a gente então vai passar por isso. Entretanto, existem contratos que são alheios à pandemia. Imagine um contrato de prestação de serviço educacional online, como já existe. É um contrato de venda de produtos online. Então, a princípio, esse contrato ele não é, a priori, impactado. Ao contrário, ele é alheio a essa pandemia. Então, para esse contrato, não faz o menor sentido você imaginar uma revisão. Por outro lado, mesmo no contrato de locação, ainda que a pessoa fique desempregada, e essa vai ser uma situação sensível, Pamplona, eu quero até ouvir sua opinião também. Eu tenho refletido muito sobre isso, é uma reflexão dramática sob o ponto de vista do legado da pós-pandemia, mas perceba, um contrato de locação residencial. Tudo bem, o locatário faliu, o locatário ficou insolvente, o locatário foi demitido, ele está sem dinheiro para pagar a locação. Mas perceba, a locação está sendo entregue a ele, né? É Por outro verdade. lado, por outro lado, ele está recebendo a posse direta do imóvel. Isso. Aliás, ele que estava fruindo do imóvel antes da pandemia, agora está fruindo muito mais do imóvel. Porque como ele tem Exatamente. que ficar em casa, inevitavelmente, então ele usa muito mais aquele imóvel. E por outro lado, existem locadores que vivem da locação. Então vai Isso. ser muito difícil para a gente não admitir, nesse caso, lá para o futuro, passado aí a questão do despejo, que haja o dever de pagar, como continua existindo, ou que haja até um despejo futuro, porque o direito, Sim. infelizmente, ele não vai conseguir fazer mágica, né? O direito não traz a pessoa amada em 3 dias. Milagres nós também não conseguiremos fazer. Então vai ser uma decisão trágica. Eu não sei como é que você pensa isso. Eu respondo sem nenhum problema. Perceba, a possibilidade jurídica do despejo continuará existindo no nosso ordenamento. Não tenho a melhor dúvida nesse ponto. O que a gente precisa entender é qual é o momento em que isso poderá ser feito. Porque a gente pensa, aí as pessoas que vivem da locação, justamente é o campo para pensar na negociação. Porque também não fique achando a pessoa que vive da locação, ou seja, os locadores que tenham lá a pessoa que vive da renda de uma determinada imóvel, 2, 3, 4 imóveis que tem e dali retira também a sua subsistência. Não vão achar que vão achar pessoas fáceis para alugar de novo. Então, na verdade, o que é que eu faço uma pergunta, na verdade, jogando, assim, pensando em vôlei, estou levantando a bola para você cortar. Porque eu sei da sua, e eu respeito muito, não somente como professor, como meu colega, mas principalmente pelo seu espírito conciliador na condição de advogado, de procurador de Estado, mas em especial do advogado no campo privado. E nesse ponto, Robertinho, parece-me, sem sombra de dúvida, que há uma importância muito maior nessa negociação. Né? Um abraço aqui para a Sim. professora Fernanda Barreto, nossa colega também, Oh, doutor querida Duro, que está aí nos Nanda. prestigiando. Mas, Robertinho, o que é que eu digo para você, Beto? Que eu quero ouvir de você nesse ponto, ou até para a sua experiência pré-pandemia e agora o que vai adiante. Como é importante a atuação do advogado que ganha um protagonismo para essa situação. Ou seja, cada vez mais, isso vai ser uma experiência que a gente não pode abrir mão e não pode negar, que nesse ponto a gente vai começar a ter muito mais acesso a soluções extrajudiciais, uma advocacia preventiva de conflitos judiciais, né, para tentar resolver essa situação. Porque, note, quando a gente fala da imprevisão, quando a gente fala da onerosidade excessiva, quando a gente fala da cláusula rebus sic stantibus, nós temos aí uma provocação justamente para tentar, neste campo, poder negociar.
Ou seja, não é uma palavra mágica que vai impor uma redução de 10, 20, 30, 40%. É a Sim. análise dessas circunstâncias. E você, como um advogado que efetivamente atua nessa negociação, eu acho que pode dar para os nossos ouvintes aqui, em geral, um alento e uma experiência que você tem um lugar de fala que eu não tenho. Vamos lá. E antes disso, quero lembrar que o nosso amigo e irmão Flávio Tartucci entrou e Já como ele mencionado prometeu aqui que hoje. faria, como ele prometeu que faria no privado, no nosso grupo de WhatsApp, ele saiu tirando sarro da gente, dizendo que a gente precisa fazer a barba. Mas eu acho que a gente Na está verdade, bonitinho, viu? não, na verdade, é por uma circunstância. Nós temos barba, não somos imberbes como ele, e também temos mais cabelo do que ele, que está caindo. Então, para ele é muito fácil, nesse ponto, falar para que a gente precise ir ao barbeiro, Olha aí quando o ele não Flávio tem Tartucci barba, né? tirando Então, o sarro, que que ele né? pode fazer? Ele é um imberbe veterano, porque ele é um imberbe Sim. e os cabelos já começaram a cair. Mas vamos lá. O nosso abraço para o gigante professor Flávio Tartucci, que está Grande, aqui nos prestigiando, está aqui nosso nos ogro prestigiando. favorito. Um beijo para É, ele. eu acredito e constato na minha prática da advocacia o protagonismo dos advogados e a relevância social do papel dos advogados. Você perceba, Pamplona, que isso não foi um mérito do meu escritório, mas eu vi vários escritórios fazendo isso. A cada medida provisória que era produzida, os escritórios, muitos escritórios de advocacia faziam um resumo da medida provisória, colocavam no materialzinho PDFzinho com o timbre do escritório e saíam divulgando isso para os seus próprios clientes, para já orientar os próprios clientes. Então, quando saiu a medida provisória da redução, da suspensão, eu tenho clientes que são empregados e eu tenho clientes que são empregadores. E todos Exatamente. eles receberam o mesmo material com uma noção prévia. A gente também tem clientes com locação e a gente já antecipou o problema. Na verdade, hoje, Pamplona, nós já estamos colhendo os frutos dessas negociações preliminares. Eu tenho, por Por isso que exemplo, eu um quis colégio perguntar, aqui. porque eu tenho certeza disso. É, Eu te conheço eu, como advogado há muitos anos, há mais anos do que a gente podia confessar em público. E aí eu sei o quanto o trabalho cuidadoso que você faz nessa busca de uma solução negociada. e isso tem gerado um resultado prático. A gente negociou aqui, por exemplo, com um colégio importante de Salvador, que tem uma rede de dois grandes grupos de colégios. Um, inclusive, fica aqui perto de onde eu moro. Você deve saber que colégio é Pronto, esse. já identificou. O valor que ele cobrava em média de mensalidade era 2.400 e ele agora está cobrando 1.800. Então, esse colégio, espontaneamente, após uma negociação com a comissão de pais e com advogados, esse colégio reduziu em cerca de R$ 680 a mensalidade. Mesmo nós sabemos que a mensalidade, e isso eu orientava os clientes também, que a mensalidade é anual, ela é dividida, mas ela é uma anualidade, e mesmo nós sabemos que esse colégio ele vai repor esse calendário fisicamente e que ele já está entregando, ainda que com uma certa dificuldade, aulas online, Exato. de forma remota. Então, vai ter aula em dezembro, vai ter aula em janeiro, mas chegamos a um acordo. Então, Dando um isso é... testemunho aqui rapidamente, indireto, né? Porque o que é que eu tenho? Eu tenho feito lives com frequência, né? A pessoa está me chamando de live man ou de rei das lives, porque eu acredito naquela máxima de Gandhi que quem não vive para servir não serve para viver. E nesse ponto, para mim, é muito importante esse esclarecimento. E justamente por fazer essas lives, eu tenho ampliado o meu cabedal, eu tenho essa vocação para polímata de trabalhar em direito de trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil, constitucional, o que for. E o que é que eu posso dar um testemunho para você? Porque eu lancei a bola porque eu sei da sua competência e da sua atuação profissional. Mas eu posso lhe dizer, eu tenho feito lives com pessoas de todo o país. Eu já ouvi aqui a doutora Fabiana Pereira, que é presidente Prudente. Ela tem participado de várias lives nossas, dando um testemunho sobre esse campo de negociação. O doutor Rafael Lara, lá de Goiás, eu fiz pela Escola Superior de Advocacia também uma live com ele. Eles estão dizendo que as pessoas, ao contrário de um senso comum que acaba se disseminando em épocas de período de ódio, elas estão mais suscetíveis à negociação. Elas estão mais abertas à flexibilização. E isso, sem sombra de dúvida, talvez seja a realização do único direito verdadeiramente inalienável, que é o direito de ter esperança, meu amigo.
Siga aí. Exatamente. E hoje nós temos tempo e boa vontade e solidariedade para negociar. Então devemos apostar muito nesse dever de negociação que o professor Anderson Schreiber tanto defende, nosso desembargador e amigo, o professor Marquinho, lá do Rio de Outra Janeiro. grande figura, gente muito Ele boa. hoje defende um projeto de lei que admita a tentativa de negociação prévia como requisito prévio de procedibilidade da demanda. Independente de não ser requisito prévio, você é magistrado e sabe, quando você recebe uma petição inicial onde a parte autora demonstra que tentou de todas as maneiras negociar, que apresentou convocações, convites, apresentou uma ação criativa, alternativas para realizar adimplir, buscou esse adimplemento e a parte adversária, com talvez um abuso de direito, ou com arrogância, ou com inaptidão, ou com inabilidade, não se comporta dessa maneira, nós verificamos, ao final das contas, que isso, de alguma maneira, também impacta o próprio convencimento do magistrado. Ele está vendo ali que o autor está buscando a solução do conflito. Claro que, ao aplicar a lei, o magistrado também considerará essa busca pela autocomposição. E a autocomposição, ela de fala da área trabalhista, isso é a nossa experiência no campo da solução de conflitos coletivos, porque a ideia de um exaurimento de vias negociais é requisito para ajuizamento da ação. Ou seja, a gente tem um campo, e nesse ponto, mutatis mutandis, obviamente, nós estamos falando de searas diferentes, de campo, de bases dogmáticas distintas, mas que na ideia é o velho, a teoria geral do direito privado, a nossa perspectiva, fazer isso. E olha só, quero dizer que quero fazer uma live com o professor, doutor, desembargador Marquinho, sim. É um cara sensacional, né? E que vale a pena realmente ouvi-lo também. Para finalizar, porque a gente precisa, aí, antes que a internet nos derrube, né? E a gente consiga, então, dar um abraço a todos vocês ao final, eu acho que o que nós podemos sintetizar como grande legado dessa pandemia, em primeiro lugar, é a aceleração dos avanços tecnológicos, a utilização das ferramentas tecnológicas como algo que vai ficar na telemedicina, nos juizados, nas reuniões de condomínio, etc. E, em segundo lugar, essa ressignificação também do dever de negociar, da busca pela solidariedade. O mundo não será o mesmo depois dessa pandemia e nós, advogados, magistrados, não poderemos pensar mais o mundo naquela realidade anterior a 20 de março. A gente agora tem que encontrar aí uma alternativa. Como o desembargador Marquinho, o Tartuço é pirracento, não tem Instagram, a gente dá um jeito e cria... Não há problema. Quando há boa vontade, a gente faz tudo, Tata. Fique tranquilo. A primeira live da vida de Anderson Schreiber foi comigo, ele fez contigo depois, mas a Karina Fritz a primeira vez foi comigo, o Francisco Rossel de Araújo também. E o Marquinho vai fazer com a gente vai dar um jeito nisso. Vai fazer com a gente, será um prazer retirar a virgindade virtual do nosso amigo, professor, doutor, desembargador Marquinho. É uma figura. Estamos esperando essa também, Tarta, nos dá o prazer também, né? Mas é uma figura rara também. Siga aí. E o que eu posso dizer é o seguinte, olha, nesse ponto a gente tem que terminar realmente, porque já vão 50 minutos de live, a gente sabe que isso vai cair daqui a pouquinho, né? Mas eu quero dizer para todo mundo aqui, em primeiro lugar, siga aqui o professor Roberto Underline Civil, né? Você tem aí um dos grandes professores de direito civil do Brasil, um ser humano sensacional, né? Foi meu orientando o mestrado, as pessoas diziam, é o orientando que estava sempre sorrindo. É alguém leve, alguém que pensa, reflete, sensível. Então, vale a pena conhecer esse jovem professor. Ele vai tirar a barba depois que passar a pandemia, né? Para você ver como ele tem essa cara de menino, né? Tem muita gente aqui mandando um beijo aqui, inclusive a Aline Cosenza, um beijo. Nesse ponto, é preciso registrar aí para todo mundo, né? A grande satisfação que é, para mim, ser seu amigo, seu colega, ter sido seu orientador. Siga aqui ele. E essa live vai ficar nas próximas 24 horas disponível aí no Instagram dele. Eu vou também copiar para botar lá no meu canal Papeando com Pamplona aqui. E
E peço a todo mundo que se puder, me siga também aqui. Qual é o seu Instagram, Pampa? Coloca aí meu seu Instagram para a galera. Meu Instagram é R Pamplona Filho, né? O pessoal pode me seguir e, se não tiver alguma dificuldade para localizar meus canais no YouTube, manda uma mensagem inbox que eu mando o link para todo mundo. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês, né? E, mais uma vez, eu reitero, a minha pública admiração a Roberto Figueiredo, que eu chamo de Robertinho, de Beto, uma figura maravilhosa. Aqui, o Tata resolveu hoje participar da live ativamente no meu final e comunique o nosso amigo Daniel Neves, que eu fiz uma live sensacional com ele, um jovem também, que é um processualista de escola. É outra pessoa que eu peço para o pessoal, quem ainda não conhece, siga lá, Daniel Neves CPC, salvo engano, é o Assunção Neves. Procure aí. Você vai achar, é um cara sensacional, né? É o nosso professor. Obrigado, gratidão. Vou salvar essa live por 24 horas e vou deixar também para você, Pamplona. Vou lhe mandar o link da live para você também querendo postar. Gente, muito obrigado. Se cuidem, fiquem em casa. Tenham todos um domingo maravilhoso. Inclusive você, professor Flávio Tartucci, e você, professor Daniel Assunção, que não tem 55 anos de idade, nem aqui, nem em nenhum lugar. Um beijo, meus amados. Valeu demais. Amém. Tchau. Um beijo, querido. Você está no coração.